Louvado seja o Senhor. Enquanto o Felipe estava cantando esse hino, aleluia, eu me lembrei, que tem pessoas que falam aleluias, e é errado falar aleluias, tá, irmãos? Por quê, pastora? Porque aleluia no hebraico significa louvem ao Senhor. E se falar aleluias, fica louvem aos senhores. E não existe mais de um Senhor. Existe só um Senhor, que é Deus. Amém? Então, se você já ouviu alguém falar aleluias, enquanto ele cantava, eu me lembrei de passar essa informação para vocês. É aleluia, assim como foi cantado. Tá bom, meus amados? Nunca diga aleluias, porque senão está louvando a mais de um Senhor. E só existe um Senhor, que é Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos ler a palavra do nosso Deus? Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 35 ao 37. Segundo Crônicas 20, 35. Diz assim: Depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maressá, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Amém? Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Graças a Deus. Pode se assentar. O que nós vamos entender com esses versículos que nós lemos aqui? O rei Josafá, ele era rei de Judá, como nós lemos ali no versículo 35, que diz: Depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Nós sabemos que o reino de Israel, ele foi dividido, irmãos, em dois reinos, vamos dizer assim. Ficou o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos, da qual fazia parte Judá. E o rei, então, Judá tinha um rei e Israel, com as outras 10 tribos, tinha outro rei. E nessa época aqui desse texto que nós estamos lendo, o rei de Judá se chamava Josafá. E ele era um bom rei, ele fazia as coisas corretas diante do Senhor. Mas Acasias, ele era mau. Ele não fazia as coisas certas e ele era o rei de Israel. E o rei Josafá, então, ele achou que por Acasias ser rei de Israel, do mesmo povo, ele era um homem bom, mas na verdade não era. E ele fez uma parceria, ele fez uma sociedade com o rei Acasias. E esse rei, então, ele não era correto diante do Senhor, e essa sociedade que o rei Josafá fez com Acasias não agradou a Deus. Então, o que nós vamos entender nesse texto hoje? Nós vamos entender que determinadas pessoas não servem para fazer parte do nosso ciclo de amizades. Como assim? Não servem para estar conhecendo a nossa vida, fazendo companhia, fazendo negócios,
Então, tem certas pessoas que a gente deve amar e respeitar, sim, conforme a palavra do Senhor nos manda. Jesus disse que nós temos que amar a todos, então devemos amar e orar por essas pessoas, mas não significa que todos precisem estar ligados intimamente conosco. Conhecer a nossa casa, a nossa família, os nossos costumes, não precisa isso acontecer, né? Então veja só, se não serve para um ciclo de amizades, muito menos para fazermos alianças. E essas alianças, então, nós devemos ter cuidado com quem fazemos. Como assim alianças, pastora? Sociedade. Eu sempre falo para você que no culto de terça, eu procuro trazer aqui uma mensagem que ajude você a viver lá fora como um verdadeiro cristão. Porque ser cristão dentro da igreja é muito fácil, né? Cumprimenta os irmãos, dá a paz, canta, ora. Mas daí quando sai da porta para fora, o que eu faço para ser um verdadeiro cristão? Então hoje eu escolhi esse assunto aqui para te ensinar, para você colocar em prática na tua vida, para você não sofrer. Por quê? Quando a gente faz parcerias, sociedades com pessoas que não são dignas nem da nossa amizade, nós vamos acabar sofrendo, né? Então a palavra do Senhor nos ensina, com esse texto aqui do rei Josafá, que nós não devemos nos associar a certas pessoas. Orar sim, mas associar não. Então aqui neste texto, né, o grande erro de Josafá foi aparentar-se com o rei Acabe. Veja só, o rei Acabe, todo mundo sabe, ele era um homem muito mau, né, que era rei de Israel. E os atos dele desagradavam ao Senhor. E no versículo, deixa eu achar o versículo aqui para nós lermos. 2 Crônicas 18:1. Coloca esse para eu ver se é esse, fazendo favor, filho. 2 Crônicas 18:1. Isso. Tinha, pois, Jeosafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Então, olha só, nós já lemos aqui, né, que ele fez sociedade, então, com Acasias, rei de Israel, e também se aparentou com Acabe. O Acabe, como que ele ficou parente do rei Josafá? Porque Atália, filha do rei Acabe, se casou com Jeorão, filho de Josafá. Então eles se aparentaram, fizeram aliança, né? E daí o erro então do rei, às vezes eu troco os nomes, então eu paro um pouquinho antes de falar para eu não trocar os nomes, porque são os nomes complicados, né? O rei Josafá, então, por pensar que Acabe era um bom rei, ele se associou ou fez sociedade. Então, o que isso quer nos dizer e o que isso nos ensina? Que existem muitas pessoas que dizem que são cristãs, entretanto não praticam as obras de um verdadeiro cristão. Então nós não podemos nos associar com essas pessoas. Ah, pastora, mas como assim me associar? Olha só, aqui Acabe se associou através de parentesco, né? E se associou também com Acasias para construírem navios. Eu já vou estar explicando essa parte. Ou seja, é fazer acordos, fazer propostas, aceitar negócios. Então, às vezes a gente diz assim, não, mas eu não estou fazendo aliança com ninguém, eu não estou me casando com ninguém, eu não estou montando firma com ninguém, mas, às vezes, só de você concordar com as atitudes que uma pessoa tem, você está se associando a ela.
Pastora, como assim? O caso aqui de 2 Crônicas 20, 35 e 37. Vamos ler, que daí você já vai entender melhor. 20, 35 e 37. Depois disto, Jeosafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu impiamente. Aliou-se com ele para construírem navios que fossem a Tarsis, e construíram os navios em Ezion-Geber. Então Eliézer, filho de Dodavaú, de Maressa, profetizou contra Jeosafá, dizendo: porquanto te aliastes com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se despedaçaram e não puderam ir a Tarsis. Volta no 36, fazendo favor, filho. Aliou-se com ele para construírem navios que fossem a Tarsis, e construíram os navios em Ezion-Geber. Aqui, nesse contexto, aqui nessa história, o rei Josafá, ele se aliou, com o rei Acasias e combinaram assim: vamos fazer navios. Nós vamos fazer navios juntos, vamos construir navios juntos, para que nós possamos nos enriquecer no comércio. Então, aqui a intenção era uma sociedade comercial para ficar rico. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então, quando eles fizeram isso aqui, eles fizeram uma aliança. E quando nós fazemos alianças com pessoas que não agradam ao Senhor, essa aliança também não vai agradar ao Senhor. E essa aliança aqui não agradou ao Senhor. Daí no versículo 37 diz que o Senhor usou então a Eliézer para profetizar, dizendo: o Senhor vai destruir ou destruiu as tuas obras, e os navios se despedaçaram e não puderam ir a Tarsis. Eles fizeram uma sociedade, então, para enriquecerem, para conseguirem realizar um comércio através desses navios. Mas o que é que aconteceu? O Senhor destruiu os navios. Os navios se despedaçaram e não puderam ir a Tarsis. Por quê? Porque o início disso tudo não agradou ao Senhor. Então essa sociedade não agradou ao Senhor. E nas nossas vidas, às vezes a gente faz acordos com certas pessoas, combina certas coisas com pessoas que não agradam ao Senhor. Vamos citar um exemplo aqui. Tem gente que, não sei se tem alguém aqui que fez isso ou não, mas acontece, às vezes, de as pessoas fazerem sociedade umas com as outras para abrirem um comércio, justamente o que eles fizeram aqui. E aí você pode ter certeza que sociedade não agrada ao Senhor, se uma dessas pessoas não servir a Ele. Quando as duas já servem ao Senhor, eu digo as duas pessoas, já é difícil, imagina se um não servir. Então, por que eu estou te dizendo isso hoje? Para você aprender lá no teu dia a dia que você não deve fazer sociedade com ninguém. Não faça sociedade. Mas vamos dar um exemplo. Eu tenho o local e a pessoa tem o dinheiro para nós abrirmos um comércio aqui no local que eu tenho. Cuidado. Começou errado, termina errado. Então, cuidado com coisas que você faz na tua vida. E daí acontece isso, os navios se despedaçaram. Aí, às vezes, geralmente vai acontecer, o negócio fracassa, não dá certo, a pessoa ainda culpa a Deus. Mas por que Deus não me abençoa? Por que eu não consigo fazer que o meu comércio vá para frente? Por que eu não consigo ganhar dinheiro? Olha como começou. Então, nós como cristãos temos que ter esse entendimento de que alianças mal feitas acabam sempre mal. Não vai ter futuro algum, Então, olha só, aqui o Senhor
fez com que os navios se despedaçassem, ou seja, aquela aliança que eles fizeram não deu certo e não prosperou. Então, diante da palavra do Senhor, fazer sociedade com alguém para abrir um comércio, para seja lá o que for, cuidado. Por isso que eu te digo, nos cultos de terça eu procuro te ensinar como viver lá fora. Se aparecer uma proposta para você algum dia para fazer isso, ore e pense 1000 vezes antes de fazer. Amém, irmãos? Entendido? Porque daí não dá certo, a pessoa ainda culpa a Deus, mas Deus não está sendo culpado, Deus não quer o mal de ninguém, Ele apenas avisa, né, que Ele não quer. Depois nós já vamos ler o versículo aqui. Então, assim, o negócio deles fracassou, né, não deu certo, teve consequências graves, né, e Josafá, então, ele foi repreendido pelo profeta por causa disso que ele tinha feito. Então, a sua aliança não deu certo. E pelo fato de ele ter se aparentado com Acabe, casando, né, o filho dele com a filha de Acabe, também é um exemplo para nós. Às vezes, os pais dizem assim: eu quero que o meu filho fulano de tal case com a fulana de tal, porque essa tem dinheiro, ou o pai da moça querendo casar, né, que a moça case com um homem que tenha dinheiro. De que adianta? Não vai dar certo. Por interesse, não funciona. Então, cuide bem desse detalhe. Diante do Senhor, essas alianças, essas coisas, esses conchavos, essas... podemos dizer assim, essas armadilhas para querer ficar bem financeiramente, sempre vai trazer um mau resultado. Então, não podemos cair nessa armadilha do inimigo, né? Então, o que eu devo fazer, pastora? Como um cristão verdadeiro, uma cristã verdadeira, você deve agir conforme o que a palavra do Senhor nos orienta. Que nós devemos evitar todo tipo de aliança, de sociedade, de conchavos, de acordos com pessoas que não temem a Deus. Vamos ler Salmo 1. Salmo de número 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso aqui está bem declarado. Quantas são as pessoas que se assentam na roda dos escarnecedores, que andam segundo o conselho dos ímpios, por causa de alianças que fizeram, e que hoje já não conseguem mais desfazer, alguns por casamento, outros por comércio, negócios, né? Então o Senhor nos alerta que nós não devemos nos deter no caminho dos pecadores, nem nos assentar na roda dos escarnecedores. Amém, irmãos? Amém? Em Mateus 9,16, Jesus também falou uma coisa muito importante. Tudo que Jesus falou é importante, né? Mas vamos ler o que ele disse aqui em Mateus 9,16. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo tira parte do vestido e faz-se maior a rotura. O que significa isso? Você não pode fazer um remendo usando um tecido que já está velho num pano novo. O que significa isso? Um vai estragar, porque não está mais na mesma igualdade. Um está velho, o outro está novo. Então, aqui o que a palavra do Senhor está nos dizendo? Crente fiel ou cristão fiel só se alia com um cristão fiel. Amém? Pastora, mas isso é exagero. Não é exagero, meus irmãos. É assim, o mundo não vai
ter bondade para com uma pessoa que serve a Jesus. O mundo não tem bondade com ninguém. Do que dirá com os que servem a Cristo? Esses é que vão ser criticados e perseguidos. Então, veja só, Jesus falou, ninguém põe remendo velho, de pano novo em veste velha. Por quê? Porque o remendo rompe a veste. E aí faz-se maior a rotura, ou seja, o defeito da roupa fica maior. Entendido isso? Amém? Então guarde bem isso, cristão fiel só se alia com quem também é cristão e é fiel. Então não, pano velho com pano velho, pano novo com pano novo. Entendido isso? Aqui nós podemos dizer que o pano velho aqui está significando os que ainda estão na velha vida, e o pano novo aqueles que já foram lavados, transformados por Jesus. Então, pano novo com pano novo, trocando em miúdos, né? Pano velho com pano velho. Amém? Entendido? Graças a Deus. Então, Jesus também falou no outro versículo agora, o versículo 17. Diz assim, ó. Nem se deita vinho novo em odres velhos, do contrário se rebentam, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O que é isso, um odre? Nos tempos bíblicos era usado, tipo uma bolsa, só que de couro, para guardar vinho, né? Para guardar água, os líquidos. Mas aqui Jesus usou o vinho, então ele disse, ó, ninguém deve pôr, ó, não se deita vinho novo em odres velhos. Vinho novo tem que ser em odres novos. Por quê? Porque senão se arrebenta e o vinho se perde, se derrama. Então o que significa isso? Ó? Vinho novo em odres novos. Sempre. Porque senão vai aumentar aquele odre e vai romper. Né? Então, a mesma coisa na nossa vida. A nossa vida nós temos que entender isso também. Aqui a mesma coisa Jesus quis dizer. Ele usou 2 exemplos para o mesmo assunto. Então, cristão fiel só combina com cristão fiel. Amém? Nós não podemos fazer aliança com quem ainda não serve a Cristo. Não tem condições, não tem cabimento uma coisa dessa. Então, é a mesma coisa do pano velho com o pano velho, do pano novo com o pano novo, é o vinho novo com o odre novo e o vinho velho no odre velho. Entendido, irmãos? Então guarde bem isso. Cristão fiel só combina com cristão fiel. Então às vezes pode aparecer para você, assim como a gente tem o costume de dizer, né, o negócio da China, quer dizer, aquele negocião. Ah, porque colocaram na minha frente, e o diabo faz isso, ele vai pôr na tua frente uma coisa que você vai pensar, isso é irrecusável. É um negócio muito bom, é uma coisa que vai me dar lucro. Será? Será que vai dar lucro? E eu não estou falando aqui somente de comércio, somente de abrir firma, esse tipo de coisa, não. É qualquer coisa na tua vida. Às vezes vem uma pessoa que te faz um convite para ir numa festa. Ah, mas eu não posso perder essa festa é imperdível. Eu tenho que ir, olha, fulano de tal vai estar dando uma festa e eu tenho que ir nessa festa. Mas espera lá, quem é que te convidou? Quem é que vai estar dando essa festa? Você é cristão, a pessoa que te convidou é cristã? Essa festa é uma festa cristã ou é uma festa que vai ter bebedeira, vai ter tudo quanto é coisa ruim lá, de orgia, de... Pense. Então, sempre pense. O Senhor nos avisa, Ele nos alerta. Então, cuidado com as coisas que chegam até você. Com os convites, com as propostas. Cuidado. Por quê? Porque crente fiel ou cristão fiel só combina com cristão fiel. Amém? Sempre pense mais de uma vez quando for para aceitar
algum convite ou alguma proposta. Vamos ler 2 Coríntios 6, do 14 ao 15. Aqui nós já entramos num outro assunto, no mesmo, mas de uma esfera um pouquinho diferente. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? Está aqui o versículo que eu prometi para vocês. Eu disse que nós já iríamos ler onde Deus condena essas uniões. Então, olha só, vamos ler de novo. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Aqui entra essa parte de fazer sociedade, de comércio, de propostas, tudo isso. Mas aqui também entra a parte do casamento. O casamento hoje em dia está sendo levado muito na brincadeira. Casou hoje, se não der certo, amanhã separa. Isso é um grande erro. E quem quer se separar pode ter certeza que não está agradando a Deus. Então, olhe só, não se prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Como que um rapaz cristão pode casar com uma moça do mundo? Ou o contrário, como que uma moça cristã pode casar com um rapaz lá do mundo? Que ainda não serve a Cristo. Ah, pastora, mas depois que eu casar, eu ganho ele ou ela para Jesus. Conversa fiada, irmãos. É só na hora, é até conseguir. Depois que conseguiu, tchau. Mas pastora, quando eu casei, então, levante as mãos para o céu se você ganhou a tua esposa ou o teu esposo para Jesus. Amém. E se casou, agora tem que aguentar. Agora não dá de separar, né? Mas a Bíblia está avisando. Não vos prendeis a um jugo desigual com os incrédulos. Então não estou dizendo você aqui, nós estamos aqui, você é cristão. Mas eu estou dizendo, se você souber de alguém de alguém da tua família, que é cristão, que é fiel e que quer se envolver com uma pessoa que não serve a Cristo, avise. Anuncie a palavra. Diga, cuidado, você só vai sofrer. Porque é a palavra que está falando. Agora depois, não adianta reclamar, né? Aí é carregar, como eu falei uma vez, e o pastor aprendeu, em seguida ele cita esse ditado. Casou com alguém que não serve a Cristo e você serve, é você carregar uma mala sem alça, cheia de pedra, feita de papelão, num dia de chuva. É difícil, né? Mas daí tem que aguentar. Então eu não estou aqui dizendo para ninguém separar, tá? Longe de mim uma coisa dessa. Só estou dizendo que aqueles que ainda não se casaram, leia isso aqui, porque depois não tem jeito. E ainda continua falando ali, ó. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Não combina, irmãos. O bem não combina com o mal. A luz não combina com as trevas. A justiça não combina com a injustiça. Então, tudo tem que ser pensado antes de se fazer um acordo, antes de se fazer uma aliança. Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Belial é um dos nomes de Satanás. Que harmonia tem entre Jesus e o diabo? Nenhuma. Não tem, mas nem o mínimo do mínimo, uma vírgula que seja, não tem. Jesus é maravilhoso, é o Senhor, e o diabo é tudo de ruim. Então, que comunhão vai ter entre eles? Então, por isso a Bíblia nos avisa, não faça comunhão com quem não tem a mesma fé que você, porque não vai dar certo. Algum problema vai acontecer, né? Então, crente fiel só se alia com crente fiel só combina com crente fiel. Então, cuidado com as escolhas que você vai fazer na vida.
No versículo 15, nós já lemos. Então, agora Provérbios 18, 24. Ficou entendido até aqui, irmãos? Amém? Olha só, eu não estou dizendo para você sair dando conselho por aí para separar os casais, tá? Nada disso. Não. Agora, casou com alguém que não tem a mesma fé que você? Tem solução? Tem. Qual é? Jesus. A tua oração, o teu joelho no chão, a tua oração, o teu jejum, aí resolve o problema. Mas até a pessoa se converter vai ter uma divergência, né? Mas não é impossível. Qual foi que eu pedi? 18, 24. O homem que tem muitos amigos tem-nos para a sua ruína, mas há um amigo que é mais chegado do que um irmão. O que a Bíblia está nos dizendo aqui? Deus usou o rei Salomão para nos falar esse versículo. O que significa isso? Que nós devemos selecionar os nossos amigos, nas amizades também, tá? Então nós devemos saber com quem fazemos aliança. Quem está sendo os teus amigos? Você tem amigos? Olha só, a Bíblia mesmo fala, o homem que tem muitos amigos tem-nos para a sua ruína. Por quê? Porque amigo verdadeiro só tem um. Quem é? Jesus. Só um, é Jesus. Mas tem aquelas pessoas que você se dá bem, que você conversa, que você conta teus problemas. Só cuidado para quem você conta teus problemas e tuas dificuldades. Porque senão você conta hoje, amanhã de manhã, Correia Pinto inteiro já está sabendo das tuas dificuldades, dos problemas que você está enfrentando. Então, cuidado com isso, né? Mas olha só, mas há um amigo que é mais chegado do que um irmão. Jesus. É Jesus. Confie em Jesus. Apenas nele. Pastor, então eu não posso ter amigos. Não, você pode sim. Só considere assim, amigo verdadeiro é só Jesus. As pessoas que nós conhecemos, que nós tratamos como amigos e devemos ter e devemos tratar como amigos, com educação, com respeito, são nossos amigos, são nossos conhecidos. Mas se um dia elas precisarem escolher entre você e a família delas, é lógico que elas vão escolher a família. Então, amigo mesmo que nunca vai te abandonar, é Jesus. E só. Estão entendendo isso, irmãos? Amém? Então, tenha amizades sim, mas procure amizades que tenham a mesma fé que você. Agora, verdadeiramente amigo, só Jesus. Amém? Agora vamos entender uma coisa que entra também nesse mesmo assunto aqui. Pastora, se eu não posso fazer sociedade, então, eu posso avalizar alguém? Esse é uma outra dúvida que às vezes me perguntam, né? Às vezes as pessoas fazem perguntas. Eu posso avalizar alguém? Poder, você pode, mas será que você deve? Por quê? Vamos ler Provérbios 22, do 26 ao 27. Não estejas entre os que se comprometem, que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? A Bíblia nos ensina. Não avalize ninguém. Pastora, mas como que eu vou dizer não? É meu parente, está me pedindo para eu fazer lá, para avaliar alguém, lá para fazer uma compra que está precisando. Você quer avaliar, irmão? Avalizar, desculpe, avalize. Mas depois, quando chegar a cobrança para você, não perca a amizade com essa pessoa. E é difícil isso acontecer, de não perder a amizade por alguém que disse que ia pagar e não pagou.
Então, para que mais problemas não aconteçam, não avalize. Mas como que eu vou dizer que não? Você vai dizer assim, olha, eu até gostaria, mas eu sou cristão e a Bíblia me diz que eu não devo. Então, se a Bíblia me diz que eu não devo, eu não vou fazer. Pronto. Resolve a situação, né? Pastora, mas eu já avalizei alguém. Então agora ore para que essa pessoa pague direitinho a dívida para você não precisar pagar. Porque isso acontece, né? Acontece, às vezes a pessoa não sabia, achou que deveria avalizar o outro por amizade, por parentesco, por... não sei, cada caso é um caso. Agora ore para que você não fique devendo o que você nem desfrutou. E daí a Bíblia ainda diz lá, ó, se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? Ou seja, se você não tiver o dinheiro para pagar essa conta que nem foi a tua conta, não foi o que você comprou para você, e quando vierem cobrar de você, porque você assinou, e você não tiver dinheiro, vão tirar até a cama que tu dorme. É assim ou não é? É. Então, para evitar problemas para a tua vida, não avalize ninguém. Já avalizei, pastora. Comece a orar para que essa pessoa honre a dívida e não faça você pagar por ela. Então a Bíblia, irmãos, ela é um manual assim para a nossa vida, é tão maravilhosa que ela fala sobre tudo. Tudo, basta a gente ler. Não avalize ninguém. Não caia nessa bobagem. Não faça isso, porque vai ser problema para você mesmo. Aí tem gente que diz assim, eu avalizo, que a vida é minha. Então tá, a vida é tua, faça o que você quiser. Depois não reclame que Deus não te abençoa, que Deus não faz nada para te ajudar. Ele avisa, né? Mas tem gente que faz assim, não faz? Faz. Agora, eu não sei, né? Não sei a vida particular de vocês. Se por um acaso alguém aqui avalizou, não pense que eu estou falando diretamente para você, eu estou falando do assunto. Mas se avalizou, meu amado, ore para que você não precise pagar. Então a Bíblia, ela nos ensina, ela nos orienta sobre tudo que nós precisamos saber. Tudo. Nós é que muitas vezes não queremos ouvir. Então o que nós entendemos desse texto aqui? O rei Josafá fez aliança com quem não obedecia a Deus e se deu mal. Por quê? Porque teve um momento, deixa eu achar o versículo aqui, que ele foi para a guerra com Acabe. 2 Crônicas 22, do 1 ao 12. E nessa guerra quase que ele morreu, porque Acabe colocou ele numa enrascada, só para nós terminar o assunto aqui, a história em si, né? Então os habitantes de Jerusalém fizeram reinar em seu lugar Acasias e seu filho mais novo, como nós já falamos então, filho de Acabe. Porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado todos os mais velhos, assim reinou Acasias, filho de Jeorão, né, rei de Judá. Falei Acabe. Eu confundo esses nomes às vezes, vocês me perdoem. Pode passar o 2. Tinha 42 anos quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Atalia, filha de Onri. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe. Fez coisa ruim, Acabe era ruim. Porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. O pai e a mãe eram terríveis. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fez a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai para a sua perdição. Andando nos conselhos deles, foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a guerrear contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote-Gileade, e os sírios feriram Jorão, o qual voltou para curar-se em Jizreel das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando ele pelejava contra Azael, rei da Síria. E Acasias
filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para visitar Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, por estar ele doente. Foi por vontade de Deus que Acasia, para a sua ruína, visitou Jorão, pois quando chegou, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para exterminar a casa de Acabe. E quando Jeú executava juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias que o serviam e os matou. Depois buscou a Acasias, o qual foi preso quando se escondia em Samaria, trouxeram-no a Jeú e o mataram. Então o sepultaram, pois disseram: é filho de Jeosafá, que buscou ao Senhor de todo o seu coração. E já não tinha a casa de Acasias ninguém que fosse capaz de reinar. Agora aqui você vai entender. Vendo Atalia, será que eu troquei o versículo? Vamos terminar de ler. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a estirpe real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, tomou Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei que estavam para ser mortos, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filho do rei Jeorão, mulher do sacerdote Jeoiada, acho que eu troquei os versículos, e irmão de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ele não o matou. Troquei mesmo. E esteve com ele 6 anos escondido na casa de Deus, e Atalia reinou sobre a terra. Mas aqui nós já podemos ver que houve morte, tudo por causa daquela união. Deixa eu achar o versículo correto aqui. Eu não marquei aqui, eu acho que eu troquei na hora de marcar, irmãos. Mas eu conto a história, foi assim. Acabe foi para a guerra e ele fingiu que não era o rei, mandando que o Jeorão, o Josafá, me desculpe, se fingisse que era ele, para quando os inimigos viessem, matassem o Josafá e não matassem ele. Então a aliança que Josafá fez com Acabe levou ele para uma armadilha tão grande, porque eles foram para a guerra, e o Acabe queria que eles matassem o Josafá no lugar dele. Então ele colocou ele numa armadilha de morte. Por quê? Por causa da aliança que eles tinham feito antes. Desculpe, eu perdi o versículo aqui, mas a história é essa. Então, assim, tudo por causa de alianças erradas que foram feitas. Se você fizer uma aliança errada, uma consequência vai ter na tua vida. Cuide com quem que você se associa. Cuide com quem que você assina algum papel, algum documento. Cuide para você não avalizar ninguém. Cuide, vigie, seja sábio. Cuidado, porque a Bíblia nos avisa. E quando nós não ouvimos, nós acabamos caindo em problemas seríssimos, como aconteceu com Josafá, que ele quase foi morto, porque Acabe colocou ele numa armadilha de morte para se livrar da morte. Ficou entendido isso? Me perdoem, eu não marquei o versículo correto aqui. Mas a história é essa, você depois pode me procurar que eu te passo o versículo correto. Então, assim, cuidado. Pastora, eu não precisava estar ouvindo essa palavra. Eu acho que precisava, todos nós precisamos. Para que nós possamos saber como viver lá fora. Aqui na igreja é moleza ser cristão. Aqui é facinho, facinho. Mas lá fora é que as armadilhas vêm, que os perigos vêm. Então lembre, não se coloque em jugo, desigual. Você é cristão, não faça união com um não cristão. Mas então eu tenho que tratar mal as pessoas de jeito nenhum. Nós precisamos tratar muito bem para que eles possam se chegar a Cristo e serem salvos. Ser mal educado não vem de Deus, não. Temos que tratar bem, mas não faça alianças. Porque o final das alianças erradas sempre dá
errado. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?